Iniciando a audiência pública do dia de hoje, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Afonso dos Santos Sena, ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é o coordenador do ciclo sobre transportes no Brasil. Tem Vossa Senhoria a palavra. Muito obrigado, senador Collor. Muito bom dia, senhores senadores, senhores e senhoras. É um prazer para mim estar participando deste ciclo de debates, que é extremamente importante, acredito, para identificarmos as questões importantes para que a gente possa desenvolver este importante setor da economia do país, que é uma das bases para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável. Eu vou inicialmente, senador, apresentar rapidamente a estrutura do ciclo de debates que a gente vai ter, então, ao longo das próximas semanas. A ideia, então, é discutirmos o financiamento e a gestão da infraestrutura de transportes, olhando sob a ótica da estrutura atual e futura, os gargalos e, principalmente, as fontes de financiamento que viabilizam a possibilidade de termos crescimentos efetivos nesta área. A ideia é que vamos ter seis debates, concentrando o primeiro hoje, em que nós teríamos uma apresentação dos assuntos de uma forma geral e o cenário atual da infraestrutura de transportes no Brasil e, de alguma forma, também caracterizando o que está acontecendo no mundo, até para que a gente possa ter uma percepção maior de como estamos inseridos nessas questões. A ideia é que hoje, então, nós temos uma primeira apresentação que eu faria sobre o cenário brasileiro e mundial de transportes e uma discussão sobre o crescimento econômico, a indústria, o agrobusiness e os transportes, e, no caso, a CNI, o Dr. Wagner faria esta apresentação. Na próxima reunião, se estaria discutindo, então, os mecanismos de financiamento da infraestrutura de transportes. E a ideia é dividirmos em três tópicos, que seria a evolução dos investimentos públicos em infraestrutura de transportes e o orçamento geral da União, ou seja, a participação pública no fomento da infraestrutura. Um segundo painel com concessões e parcerias público-privadas no financiamento de transportes. E, por fim, uma discussão sobre o ambiente econômico e regulatório para a participação privada no financiamento da infraestrutura. Depois nós teríamos a infraestrutura rodoviária e a mobilidade urbana, no terceiro painel, e que se estaria discutindo, então, a evolução dos investimentos públicos e o orçamento geral da União, as perspectivas das concessões e PPPs nas rodovias, e a mobilidade urbana e a infraestrutura de transportes. Então, se procurou agrupar esses tópicos de forma a que se pudesse ter uma sinergia maior entre os diferentes subtópicos para que se pudesse produzir uma visão um pouco mais holística, vamos dizer assim, daquele subsetor. Depois teríamos um outro painel que seria portos e o transporte aquaviário, em que dividimos em três partes: o sistema aquaviário brasileiro, gargalos operacionais do sistema portuário e as perspectivas de investimentos e melhorias da gestão portuária. O quinto painel é focado nas ferrovias e a ideia é também dividirmos em três pontos. O primeiro deles, perspectivas de uma rede de trens de alta velocidade, a eficiência e a operação do sistema ferroviário nacional e os desafios do investimento na expansão da malha ferroviária no país. E, por fim, a ideia de falar um pouco sobre aeroportos e a multimodalidade. Num primeiro bloco, falando sobre perspectivas para a multimodalidade e a logística nacional. No segundo, a perspectiva do mercado aéreo brasileiro, de crescimento, expansão, financiamento, etc. E, por fim, os desafios do investimento na expansão e eficiência dos nossos aeroportos. A ideia é que, com este conjunto de seminários, nós estaríamos
senador, cobrindo, eu diria assim, de uma forma bastante eficiente, vamos dizer assim, os diferentes setores da infraestrutura de transportes, tanto no sentido nacional, regional, como também no nível urbano, que também é um dos gargalos que a gente tem e grandes desafios que temos para enfrentar no nosso país. Tá? Então, essa seria esta primeira assim, apresentação do conjunto de seminários que estão propostos para que sejam discutidos, então, em nível da comissão. Quanto à o primeiro painel, tentando caracterizar uma primeira cenário em que a discussão está e deveria ser conduzida, vamos dizer, em nível aqui no Brasil, a ideia é tentar falar um pouquinho, então, sobre o que nós temos em relação à infraestrutura no mundo e no Brasil. Eu começaria, senador, rapidamente, então, caracterizando que já o Império Romano, nós tínhamos uma rede de rodovias pavimentadas aproximada de 100 mil quilômetros. A nossa rede pavimentada hoje no Brasil é de 180 mil quilômetros. Eu começo, então, indo bem olhando o passado, porque este é o mapa rodoviário do Império Romano no século II. Ele é complexo, ele é sofisticado, e ele tem um sistema de financiamento que viabilizava não apenas a construção desta rede, como também a expansão permanente e, principalmente, a manutenção desta rede no estado adequado para que a economia pudesse rodar em cima dela. Roma tinha 1 milhão de habitantes, aproximadamente, as rodovias eram pavimentadas, e o nível da qualidade das rodovias era tal que até hoje a gente vê a Via Ápia e pagamos para visitar Roma e conhecê-la. Nós tínhamos uma frota complexa de veículos no século II, nós tínhamos alguns dos problemas que nós temos hoje nas nossas grandes cidades, como temos restrição de horários para a circulação de alguns veículos, a frota era muito grande, variada, e todos os problemas que nós temos na vida moderna já estavam presentes no século II, em Roma. E parte da solução para resolver esses problemas e esses gargalos que o Império enfrentava, passava, por exemplo, pela instituição do portórium, que era um misto de ICMS com cobrança de pedágio e que tinha como função assegurar a qualidade permanente do sistema rodoviário, sobre o qual o Império se expandia e também a economia do Império acontecia. Ao mesmo tempo, tinha um sistema extremamente complexo em que a gente deveria se inspirar, chamada Anona, que era, na realidade, todo o sistema logístico de prover o alimento e o suprimento para o Império Romano. O alimento básico de Roma era o pão, o trigo, que vinha do trigo, e Roma não plantava trigo. Logo, o sistema logístico de suprimento era absolutamente sofisticado, de forma a trazer todos os insumos para alimentar 1 milhão de romanos. E o mais interessante é que, para que se chegasse a isto, os navios que compunham a frota romana eram baseados ou financiados pelo que nós chamamos hoje de parcerias público-privadas. Isso eu acho que é extremamente importante, porque enquanto nós estamos ainda discutindo o como fazer, há 2000 anos atrás já fazíamos. Então, não é novo o PPP e faz parte da essência da economia do maior império que já tivemos aqui na face da Terra. Além das rodovias, também os portos, a navegação, o sistema de comunicação entre as províncias, que era complexo, estrutura comercial, sistemas de pagamentos, enfim, uma complexa rede de interligações que asseguravam a grandiosidade do império, mas todo ele baseado na sustentabilidade econômica para que se tivesse a estrutura funcionando de forma adequada para suportar a economia. Então, eu começo por aqui, senador, porque eu acho que nós remontarmos lá é simplesmente olharmos para trás e buscando o que já aconteceu de bom para aprendermos e olharmos para frente. Bom, na realidade, então, houve um planejamento, desenvolvimento e o financiamento sustentável da infraestrutura. Se pensava transporte, já naquela época, como network, como rede.
coisa que até hoje nós temos dificuldade de fazer ainda aqui no Brasil. Em suma, se buscou recursos adicionais ao orçamento público para, junto à iniciativa privada, para prover os recursos necessários. Eu peguei essa transparência aqui, ela tenta mostrar o que alguns índices do Fórum Econômico Mundial, que é a OECD, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, mostra aqui, e aqui a gente está apresentando o seguinte: nós temos no eixo a qualidade, um índice de qualidade geral da infraestrutura, e no eixo Y ali nós temos o índice de competitividade dos países. Então, o que a gente observa quando se agrega dessa forma os diferentes países? É que quanto maior for a disponibilidade e a qualidade da infraestrutura, que nós temos este grupo de países aqui, né, maior é o nível de competitividade desses países. E depois nós temos um outro grupo de países que estão aqui com baixa qualidade geral da infraestrutura, em que acaba tendo um baixo nível de competitividade. Qual é o desafio que nós temos, olhando para esta realidade mundial, né? E o Brasil que está aqui, é como ampliar o nosso índice de qualidade da infraestrutura, né, para que possamos ter um maior nível de competitividade. Essa outra transparênciazinha, ela mostra, no caso, também da mesma fonte, do Fórum Econômico Mundial, nós temos também, então, um índice de competitividade, né, do caso da infraestrutura, os índices de performance da infraestrutura para a América Latina, e a gente vê que aqui nós temos um gap muito grande entre a infraestrutura dos países latino-americanos e os países desenvolvidos. É este um dos pontos principais que nós precisamos vencer. E rapidamente eu vou passar aqui também, senhores senadores, deste mesmo estudo que foi feito lá pelo Fórum Econômico Mundial, em que ele mostra os índices associados para os diferentes países. Nós temos 144 países nesta lista, e eu vou destacar o Brasil para as várias diferentes infraestruturas e os índices que nós temos neste cenário dos países em nível mundial. Então, nós temos o Brasil aqui no lugar 107, em termos da infraestrutura, a qualidade geral da infraestrutura de transportes. 144. Desculpe? Em 144. Entre 144, nós somos 107. Depois nós temos a qualidade das rodovias. Dos 144, nós somos os 123. Na qualidade da infraestrutura ferroviária, dos 104, nós somos exatamente o número 100. Na qualidade portuária, dos 104, nós somos... Desculpe, 144, desculpe. Nós somos o número 136. E, por fim, na qualidade do transporte aéreo, nós também somos o número 134. Em síntese, bom, nós temos uma posição aqui que está alta, e eu destaquei para também não mostrar que todas são baixas, né? Que, no caso, é a disponibilidade de assentos quilômetro. Por quê? Porque nós temos o nosso país é muito grande, então, quando se multiplica por quilômetro, nós temos um índice bastante alto, então nós ocupamos, na realidade, o 7º lugar. Mas, de qualquer forma, o destaque que eu faria é que a nossa posição, sob um ponto de vista global, deixa muito a desejar. O grande desafio nosso é como saltar, como fazer um salto, e que nós não vamos ter o mesmo tempo para desenvolver a nossa infraestrutura que a Europa teve, por exemplo, que são 100, 150 anos para desenvolvê-la. Logo, nós temos que fazer algum tipo de iniciativa que seja muito mais eficiente num período curto de tempo. Aqui eu tento mostrar uma síntese das várias dimensões em que transporte precisa ser analisado. Então, tanto do ponto de vista regional versus urbano, ou seja, temos questões que são regionais e nacionais, de outra dimensão urbana. Ao mesmo tempo, temos os vários modos de transportes, aquaviário, ferroviário, rodoviário, aéreo, o porto, os dutos, que são importantes também dentro da estrutura de mobilidade e circulação de mercadorias, né? E depois nós temos passageiros e cargas, depois nós temos as dimensões de planejamento, operação, financiamento e infraestrutura. Temos as discussões relativas à gestão, as questões de terminais e armazéns, que são fundamentais
modais como elos de ligação entre os diferentes modais. Temos a questão necessária e fundamental da intermodalidade. O que eu quis com essa transparência? Mostrar a complexidade que é falar em transportes. Não podemos mais ser amadores na condução das questões de transportes. São questões complexas que requerem alto nível e sofisticação na análise e na solução. Questão de investimentos ainda mostrando, eu estou misturando agora um pouquinho de diagnóstico com solução. Aqui eu apresento também em que o economista Claudio Freytag, né, apresentou um trabalho que ele fez lá em 2008, né, em que ele mostra, por exemplo, que os investimentos em diferentes países, nós temos aqui em 2007 menos 0,5%, um pouco mais de 0,53% do PIB sendo investido em infraestrutura de transportes. Ao mesmo tempo, eu pego um gráfico aqui que foi apresentado pelo DENIT em 2011, que mostra o histórico, né, em que a gente teve lá na década de 70 o nosso pico da ordem de 1,8%, né, do PIB, isso em transporte, apenas em transportes, e foi caindo, e essa última chamada década perdida, aqui nós tivemos números absolutamente irrisórios, né, comprometendo a nossa capacidade, obviamente, e a nosso nível de competição. Nos portos também, peguei outro estudo também, que no mesmo estudo do Claudio Freytag menciona, em que nos portos estamos lá botando 0,02% do PIB investidos nos portos brasileiros no ano de 2007. Obviamente que a gente está fazendo tendo uma série de melhorias no país, como redução de pobreza, da desigualdade, né, o PIB per capita aumentando, crescimento da renda, né, e um dado importantíssimo que talvez se consiga, ainda em 2015, antecipar a meta de redução de pobreza, lá das metas de desenvolvimento do milênio, né, que seria extremamente importante e que, de alguma forma, mostra que nós estamos melhorando dramaticamente nas condições, na distribuição de renda, etc. Mas, ao mesmo tempo, continuamos com alguns problemas. Então, ainda mostro aqui, né, no caso, citando alguns exemplos, como o PIB, que a expectativa é mais do que dobrar até 2030, né, o poder, olhando sob a ótica do poder de compra, também crescimentos extremamente importantes em relação à nossa condição econômica. Contudo, nós ainda continuamos com algumas questões, como ainda hoje muita gente vivendo aí com menos de $1,50 por dia. Ao mesmo tempo, nós temos esta realidade, e eu juntei tudo nessa transparência, acho que ficou bastante interessante, mostrando que hoje nós temos, e isso vai afetar diretamente as nossas questões de infraestrutura, em que nós temos praticamente todas os grandes fabricantes de automóveis instalados no Brasil, visando fundamentalmente ao mercado interno, né? As fábricas distribuídas aí ao longo do país, né? A produção crescendo dramaticamente. Já em 2091 nós temos, da ordem com dados aqui da Anfávia, de 960 mil veículos por ano, 3 milhões já em 2011, e a expectativa, inclusive, que seja da ordem de, já em 2015, da ordem de 5 milhões de veículos, né? Ao mesmo tempo, nós temos lá a participação dos tributos sobre os automóveis é bastante elevada no Brasil. Depois nós temos aqui a frota, que também vem crescendo dramaticamente, né, dos vários tipos de veículos que nós produzimos aqui. Neste grafiquinho, habitantes por veículo, a gente vê também que está crescendo dramaticamente. Nós tínhamos lá em 2001 8,6 habitantes por veículo. Nós já temos em 2010 6,1. Mas se a gente olhar mais ou menos como os países estabilizam, a gente vê que ainda tem um crescimento dramático para acontecer. Eu diria que ainda sair de 6,1 para chegar aí perto de 2. Ou seja, o cenário que se avizinha é de cada vez mais termos uma demanda muito maior ainda por infraestrutura de transportes, no caso rodovias, tanto as rodovias como a infraestrutura em nível urbano, a mobilidade urbana. Aqui eu tenho também, então, mostrando que o crescimento
da produção, que eu já tinha mostrado na outra, mas aqui ele mostra comparando com outros países, e a gente vê que na Europa estabilizou praticamente a produção, à exceção da Alemanha, e nos outros estão ainda... eu já estou encaminhando, eu imagino que seja... Estou aproximando? Está bem assim? Está ok. Bom, mas de qualquer forma, aqui apresenta... Então, para os vários países, e a gente vê que, realmente, esta curva de crescimento aqui na produção de veículos no país tende a crescer dramaticamente. Nós temos aqui, no caso no Brasil, né, um incentivo grande às multinacionais para produzirem em nível local. Né? Ao mesmo tempo, nós temos uma carga tributária incidindo sobre o setor, que é a mais alta do mundo. Né? Já mencionei antes que a nossa previsão de crescimento em 2015, a produção da ordem de 5 milhões de unidades. Né? Bom, nós tivemos agora, inclusive, recentemente, o governo adotando medidas para incentivar, manter a atividade econômica, utilizando a indústria automotiva como um dos elementos para manter este crescimento, através da redução do IPI, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo, o país possui uma iniciativa que é benchmark internacional, que é o programa do álcool, né, o programa do etanol, em que nós temos, na realidade, a gente é referência. Grande preocupação nossa hoje é que esse programa, que alimenta, obviamente, toda a circulação, a parte energética, que a gente mantenha esse programa, insisto, é uma referência internacional e essa disputa entre as fontes energéticas, obviamente, a gente precisa ter muito cuidado em relação a ela. Menciono rapidamente aqui, senador, algumas questões que, ao mesmo tempo, então, que a gente incentiva o automóvel, nós, ao mesmo tempo, temos que criar medidas de restrição. Alguns paradoxos começam a acontecer, por exemplo, por um lado se incentiva o uso, por outro se restringe porque não tem infraestrutura, principalmente no nível urbano. A nossa rede é diversificada, mas aí surge um ponto que eu acho que é absoluta... Esse número, eu diria, senador, que é fundamental para qualquer compreensão e tentativa de solução. A nossa rede é uma das maiores do mundo, rodoviária, por exemplo, porém, é uma das menos pavimentadas do mundo. Nós temos apenas 12% das rodovias pavimentadas. E os dados da CNT mostram que mesmo desses apenas 12% que são pavimentadas, boa parte das rodovias encontra-se em situação regular, ruim e péssima. Então, nós temos aqui mais ou menos ali 34 mais 20 mais 9, então 50, 60% das rodovias, grosseiramente, estão em situação de regular para baixo. Dos apenas 12% pavimentadas. O Rio Grande do Sul, meu estado, tem apenas 10% de rodovias pavimentadas. É mais ou menos como o Paraguai. Então, o desafio é extremamente grande. O desafio, na realidade, significa de onde nós vamos tirar recursos para mudar esse cenário. A Argentina tem 26%. E todos os países do BRIC, o pior é a Índia, que tem 40%. Então, realmente, os números são absolutamente preocupantes, senador. Em nível urbano, nós temos também uma solução de sistemas de transporte de massa muito pequeno, dada as necessidades, e hoje o Brasil já está com mais de 80%, quase 90% da população é urbana. Logo, nós temos problemas seríssimos a resolver no nível urbano. Né? Bom, e aí agora começa, de alguma forma, eu já encaminhando a segunda parte, quase já chegando, aproximando do final da minha apresentação, a ideia de que, historicamente, transporte, ao contrário de outras áreas, ela não vem sendo conduzida no país. Eu usei a expressão que ela tem sido tratada como uma espécie de área de segunda divisão. Quando a gente discute energia elétrica, telecomunicações, água e esgoto, o nível da discussão é muito superior ao nível que nós temos de discussão na área de transportes. Os desafios que nós temos estão associados com de onde virão os recursos, como acomodar e compatibilizar os interesses locais e gerais. Eu dou um exemplo. Hoje, no Orçamento Geral da União, nós discutimos a ponte numa determinada cidade, do interior de um determinado estado. Nós discutimos lá a pavimentação de um acesso de uma determinada cidade. O equivalente
se nós estivéssemos discutindo energia elétrica, seria nós discutir se a torre de transmissão deveria ou não ser construída numa determinada área. Só que energia elétrica não discute torre de distribuição, nós discutimos a rede. Então, a priorização dos investimentos, ele precisaria se dar segundo uma lógica de observação da rede como um todo. E esse eu diria que é um dos problemas fundamentais, inclusive da eficiência, porque mesmo com poucos recursos, se nós direcionarmos adequadamente os recursos, nós podemos ter um incremento do ponto de vista de eficiência. Quando nós pulverizamos o recurso apenas com o objetivo de atender às questões políticas locais e desvia o fato e aquela alocação do recurso de uma lógica mais estratégica, nós estamos, na realidade, esta pulverização do recurso não agrega do ponto de vista da eficiência do sistema. E, fundamentalmente, eu destacaria, e essa expressão aqui eu coloquei até para chamar a atenção mesmo. Nós temos várias rodovias brasileiras em que tem lá um determinado ponto da rodovia que é chamada Curva da Morte. A Curva da Morte, se nós estivéssemos em um país já mais organizado do ponto de vista do transporte, ele teria uma única vez isso aconteceria. Mas nós temos décadas em que aquela curva continua sendo chamada de Curva da Morte. Então, por que isso acontece? Porque nós não conseguimos tratar esses assuntos de uma forma preventiva. Então, ele só vai ser dado uma solução quando o custo, em termos de vida, em termos de perda de produtos, etc., chegar num nível tal em que ele fica insuportável manter aquilo. Então, as correções não são feitas no momento adequado. E, por fim, eu destacaria ainda aqui a questão da omissão dos governos, principalmente nível dos estados e dos municípios. E eu vou citar agora aqui o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, que vive agora um momento extremamente interessante. Tem um programa de concessão de rodovias que está terminando agora. Está terminando o prazo dele. E durante todo o programa, nós convivemos com o que eu chamo o dilema da convicção e da necessidade. O que significa isso? O governo, em algum momento, se deu conta da necessidade de chamar o setor privado para auxiliar no provimento de infraestrutura. Mas, imediatamente após o lançamento do programa, iniciou o que eu chamo da falta de convicção. Porque ele foi por necessidade e não por convicção da necessidade de chamar, da convicção de chamar. Então, o que aconteceu? O programa foi implementado, mas o tempo inteiro o próprio Estado se omitiu na defesa do próprio programa. Então, passaram-se 15 anos, que estão encerrando agora, em que aconteceu de tudo que é possível imaginar do ponto de vista de como não conduzir um programa de concessões. Aliás, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, eu diria que é o benchmark do que não fazer em termos de concessão. É só olhar para lá, fazer o contrário do que foi feito e provavelmente vão ter um bom sistema de concessão. Eu insisto muito nisso. Por quê? Porque gerou hoje uma antipatia da sociedade em relação à concessão, que provavelmente vai contaminar outras possibilidades de parceria entre o setor público e o setor privado para prover infraestrutura, outras infraestruturas. O investidor olha hoje, certamente, para o Rio Grande do Sul com desconfiança, porque o governo se omitiu, o governo não fez a defesa, o governo não reajustou tarifas quando tinha que reajustar, e isto é absolutamente fundamental para que nós tenhamos uma sustentabilidade econômica financeira para que os projetos possam decolar. Minha preocupação é que isso possa contagiar, inclusive, os programas, porque o investidor observa tudo o que acontece no país, mesmo que seja em nível do Estado. Aqui eu apresento rapidamente os métodos de cobrança e de financiamento. Então, nós temos métodos indiretos de cobrança, como os impostos. Eu até destaco aqui, mais como simplesmente um destaque curioso, que na Europa já se cobrou imposto sobre pneus para financiar a infraestrutura. Obviamente, o resultado, senador, é que daí o pessoal não trocava pneu. O europeu se comporta racionalmente, como nós aqui. Então, obviamente que aumentou o acidente. Então, cuidado que tem que ter quando se identifica as diferentes fontes de financiamento. Depois temos os métodos diretos de cobrança, que o pedágio é um dos exemplos. Temos o selo pedágio,
que também já usamos aqui no Brasil, né? Obviamente, uma cobrança combinada, que eu diria que é impostos mais cobrança, que eu diria as PPPs hoje, boa parte delas, se encaixam nessa ideia de cobrança combinada. Esta figurinha, rapidamente aqui, é também uma forma diferenciada de mostrar, e eu acho que isso que aqui tem que ficar bastante presente nas nossas, no imaginário, que nós temos, então, um pedaço da infraestrutura que pode ser autossustentável, ou seja, ela pode viver completamente dos recursos arrecadados na própria via, no próprio sistema, ferroviário, hidroviário, enfim, qualquer um deles, são recursos que vêm dos usuários. Depois, regimes em parceria que nós combinamos, e aqui, ao invés de falar de PPP, eu prefiro falar da parceria usuário e contribuinte. Por quê? Porque o usuário é quem está pagando e o contribuinte, que são os recursos que vêm públicos. E, por fim, nós temos que a grande maioria, que, obviamente, vai continuar vindo dos recursos do contribuinte, que são, por exemplo, no caso de rodovias, quando o volume de tráfego é baixo. Bom, obviamente que toda a ideia é se trabalhar sempre de forma integrada, olhando do seu ponto de vista o porto, a questão da armazenagem, que ontem foi motivo ainda do governo federal se criar um programa dentro do que está acontecendo do pacote agrícola, etc. A questão dos aeroportos, e não olhar a questão do aeroporto simplesmente sob o ponto de vista do passageiro, mas fundamentalmente da carga. Outro exemplo também que eu citaria aqui, lá, só para falar do meu estado, fica mais fácil, aí crio problema só local e não brigo com mais ninguém, senador. Nós temos lá, eu participo do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias lá do estado. E fazem mais ou menos, desde que eu participo, uns 15, 16 anos. Fazem 16 anos que se discute a necessidade de ampliar 800 metros o aeroporto Salgado Filho para que ele possa suportar que um avião carregado possa levantar e chegar em qualquer país outro. Qualquer lugar além de Lisboa, que é mais ou menos o limite onde ele consiga chegar, e de Miami. Então, se eu quiser ir para Chicago, levar carga, produtos de alto valor agregado, chip, etc., não consigo, tem que fazer escala em São Paulo, logo, custo logístico, toda a operação, aduana, etc., tem que ser feito em São Paulo, significa um custo adicional maior. Então, fazem 16 anos que eu acompanho a discussão da necessidade de se ampliar o Salgado Filho. Eu confesso, senador, que eu não consigo entender como é que o Estado importante como o Rio Grande do Sul discute 17 anos e não consegue fazer 800 metros de expansão no aeroporto. A pista, só a pista. Não estou nem falando do resto, só a pista. As explicações são várias, nenhuma me convenceu até agora. Né? E confesso a minha ignorância setorial, mas isso não pode acontecer. Isso é um gargalo crucial no desenvolvimento do Estado, por consequência do país. Né? Os vários países que tiveram... Bom, desculpa, concluindo, questão das ferrovias, que agora temos também soluções que passam pela participação privada, as ferrovias convencionais. Os trens de alta velocidade. Várias vezes me perguntam, puxa, faz sentido construir um trem de alta velocidade quando nós ainda temos pobreza no país? Bom, esse é o desafio de quem não vai ter 150 anos para desenvolver a sua infraestrutura. Nós temos que fazer as duas coisas simultaneamente. Nós temos que gastar muito, se a gente quer ter o trem de alta velocidade, ele está localizado onde está localizado quase 50%, 60% do PIB brasileiro. A solução tem que acontecer. E o desafio, insisto, ao contrário da Europa, que teve 150 anos para montar a sua infraestrutura, é que nós temos 5, 10. Como fazer isso? Vamos ter que ser criativos, muito criativos, quebrar alguns dos preconceitos que nós temos em relação à participação privada, por exemplo, que é séria aqui no país, mas temos que quebrar isso para conseguir fazer em 10% do tempo que os outros levaram para fazer. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma competição global. E o impacto de não termos trens, portos adequados, enfim, infraestrutura adequada, é que nós vamos perder competitividade. Vários exemplos, aqui eu passo bem rápido, de programas de concessões e parcerias publicadas nos vários países. Então, todo mundo está participando disso. É França, Itália, Hungria, países ricos, países intermediários, países pobres, né? E eu cito vários exemplos, depois vou acelerar aqui rapidamente, que eu sei que meu tempo está terminando aqui. Mas o que eu citaria era o exemplo da China. A China é um país comunista, e que tem o maior programa de concessões para iniciativa privada do mundo.
né? E o exemplo que eu vou citar, e aqui eu coloco aqui, a primeira freeway, a primeira rodovia autoexpressa da China, ela tinha 147 quilômetros, foi inaugurada em 1988. Em 2005, eles já tinham 41 mil quilômetros de autoestradas. 147 quilômetros, de 1988 a 2005, eles têm 41 mil quilômetros. A expectativa é que tenham 85 mil quilômetros daqui a 30 anos. Sem entrar no mérito, a China é nosso parceiro e nosso competidor. Nós talvez não seja impossível fazer o que eles façam, mas nós temos que ter como objetivo tentar fazer algo similar. Como fazer? Puxa, vamos ter que ser criativos. Talvez usando este leque de alternativas que nós temos aqui, que eu apresento, as várias formas, por exemplo, de parceria público-privado. Aqui no Brasil, nós temos duas legislações. Nós temos a Lei das Concessões e a Lei das PPPs. Né? No mundo, no restante do mundo é uma só, porque concessão é uma forma de PPP. Né? Mas, independente da questão legal, a questão é que existem várias possibilidades de estabelecimento dessa parceria. Bom, por que nós temos que intervir logo? Porque se a rodovia ou a infraestrutura de uma forma geral passar do ponto, fica tão mais caro reconstruí-la que praticamente acaba com os nossos recursos sempre em cima das mesmas rodovias. Então, a ideia é ter planos de manutenção permanentes. Nós temos que sair de uma situação de artesanato, que eu chamo. Operação tapa-buraco, na minha visão, é um artesão. É uma condição de artesanato, não é indústria. Todas essas fotos aqui não são na África, são no Brasil. Para uma situação de indústria. Tá? O que significa? E cada vez mais nós precisamos ter serviços acoplados. O nível de exigência, o mesmo usuário, o mesmo consumidor de serviços de telefonia, quer rodovias que também tenham serviços acoplados, obviamente. Tá? Aqui, então, eu repito um pouquinho, esses países todos têm 100%, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Holanda, 100% da malha pavimentada. Aqui começa a vir decrescendo e aqui estamos nós. Tá? Por que nós temos programas de concessão que têm sido utilizados em nível internacional? Por uma razão muito simples. Os bancos que fazem empréstimos, Banco Mundial, BID, etc., os chamados donors desses organismos internacionais, se deram conta que muitas vezes eles emprestavam recursos para os países, e o que eles chamam de entidades subnacionais, são estados, municípios, e o pessoal, os governos, antes de terminar de pagar aquele empréstimo, já estavam pedindo novamente recursos para reconstruir aquela infraestrutura. Por quê? Porque não tinham planos de manutenção acoplados. Logo, a infraestrutura se degradava a tal ponto que tinha que reconstruí-la. Então, eles começaram a condicionar empréstimos quem quer empréstimo precisa ter um plano de manutenção daquela infraestrutura. Aqui uma síntese e o que eu chamaria de perspectivas futuras, né? O que eu vejo pela frente? Um forte aporte de tecnologia em todas as infraestruturas. Os sistemas de VTMS nos portos, né? Sistemas complexos de gestão nos aeroportos, as rodovias com sistemas de informação aos usuários, que evitam acidentes, que dão informação e qualificam essas rodovias. Né? Em nível urbano, metrôs, sistemas de BRTs, todos eles com forte aporte de tecnologia. Né? No caso de quando tem participação privada, que vai se alimentar da receita advinda da cobrança de pedágios, por exemplo, obviamente que sempre ampliarmos a base de pagantes. Hoje tem, por exemplo, na Câmara, uma lei que foi, desculpe, até não sei exatamente se já foi aprovado, mas me parece que foi, dando isenção para o pagamento para que moradores de cidades, onde tem praça de pedágio, fiquem isentos de pagá-lo. Isso significa, acabem com a lógica de concessão e de PPPs em rodovias. Porque se uma praça colocada na cidade de São Paulo, nenhum paulista pagar, bom, não vai ser o pessoal do Piauí e do Rio Grande do Sul que vão manter aquela rodovia.
Então, isso chamaria atenção. É extremamente importante que seja olhado com muito cuidado essa discussão. Só que, ao mesmo tempo, do ponto de vista urbano, isso acontece também. Quando o número de isentos que pagam passagem de ônibus, de metrô, etc., é crescente. Cada vereador vai lá, a primeira proposta que faz é arranjar mais um grupo para ser isento da tarifa. Quem é que paga a tarifa neste caso? Bom, é quem paga. Que o subsídio não vem de fora, ele vem do próprio sistema. Então, eu só faço essas duas considerações, porque elas, de alguma forma, a ideia de isenção é muito interessante, mas ela tem um custo, e este custo, normalmente, quem paga é o próprio consumidor. Tá? A ideia de que, fundamentalmente, eu terminaria agora aqui, senador, só destacando o seguinte, olharmos de forma intersetorial, que eu chamaria. Eu acho que telecomunicações houve uma revolução neste país por uma razão muito simples. Foi criada uma lei geral de telecomunicações. O que significa isso? Foi costurada toda a legislação porque tinha um objetivo claro do que se iria fazer. Então, nós saímos de uma situação em que um telefone era declarado imposto de renda, e o sujeito queria saber o grau de riqueza de uma pessoa, era só saber quantos telefones ele tinha. Né? Nós saímos de uma realidade em que ele era declarado imposto de renda para uma realidade que tem mais telefone do que gente no nosso país. O que aconteceu nesse setor é o que precisa acontecer na área de transportes. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor professor PhD da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Afonso dos Santos Sena, pela sua brilhante exposição.